o anestesista aqui sou eu. É assim. De vez em quando a gente precisa falar para as pessoas quem é que vai comandar a anestesia. E por que eu estou falando desse tema hoje e desse tipo de tema, né? A gente trabalha para muitas clínicas, diferentes pessoas, diferentes situações, diferentes pacientes, né? E acontece com uma certa frequência, principalmente quando você não tem muita intimidade com a clínica em si, né? O conjunto todo, o corpo clínico, os cirurgiões e tudo mais, de você chegar e a anestesia está vendida, literalmente vendida, a técnica anestésica está vendida, o esquema de fazer anestesia está vendida, quase os fármacos estão vendidos e você literalmente fica vendido, né? Porque nem sempre é exatamente aquilo que você gostaria de fazer ou que você planejou, porque a gente sabe que as anestesias elas podem oscilar, elas podem variar de acordo com a sua avaliação. E aí então esse é o tema de hoje. O anestesista que sou eu, né? Parece uma certa briga, parece uma certa até uma petulância falar isso. Mas olha, acredito que eu sou anestesista volante. Eu sou anestesista volante, vocês sabem bem disso. E acredito que alguns de vocês façam anestesias fixas, né? São contratados pelo hospital ou pela clínica e ficam ali dentro do hospital. E aí, esse jogo, quando você está dentro de uma clínica, esse problema até que não aparece tanto. Mas no meu caso, quando eu estou na rua e eu chego numa clínica e eu decido fazer uma determinada técnica e aí o clínico fala, não, mas não faz assim não. Isso me dá um comichão um pouquinho. Vamos lá, vamos com calma. Também não precisa ser tão radical. Não precisa ser tão radical. O objetivo final é o nosso paciente. Ele é o nosso objetivo final. Tá ok? E, obviamente, que tem eu, como anestesista, tem o clínico, o dono da clínica, que é que vai ficar com esse paciente depois que fizer a cirurgia e tudo mais. É ele que vai dar as caras para bater com o tutor. E tem o nosso colega cirurgião. E eu sempre falo isso. Tem que estar bom e, em primeiro lugar, para o meu paciente. Mas tem que estar bom para mim, tem que estar bom para o meu colega cirurgião. E eu faço uma certa frequência, eu pergunto para o meu colega cirurgião o que ele precisa. Como eu posso ajudar você? Né? Existem N situações onde a gente consegue afinar isso e é muito interessante quando isso acontece. O problema, eu vejo basicamente dois problemas. E eu não estou falando mal de clínico, por favor, tá? Eu estou só dizendo que acontece em que a clínica vende a técnica anestésica, ela não vende o serviço de anestesia, ela vende a técnica anestésica. Vai ser inalatória, né? Porque eu falei para o doutor que era inalatória. E de repente eu não estou a fim de fazer inalatória. De repente eu não estou a fim de usar essa ou aquela técnica. Mas ele vendeu a técnica. E vai que por cargas d'água acontece algum problema com o meu paciente e aí descobre que não foi a técnica que ele vendeu. Vira uma dor de cabeça isso. Isso pode virar uma dor de cabeça. Ainda mais com a introdução da técnica de manutenção de TIVA, anestesia total intravenosa, ok? E as pessoas não estão muito acostumadas com a TIVA. Com muita frequência eu tenho que explicar o que é a TIVA para o tutor quando ele está junto, porque é muito engraçado, né? A gente começa a conversar com o tutor, doutor, vai ser aquela do cheirinho, né? Eu falei, não necessariamente, mas é a técnica do cheirinho. Tá ok? Eu posso utilizar outras técnicas. Como eu falei na live anterior, eu posso ser que eu nem use uma técnica de manutenção anestésica, que eu use uma técnica de sedação e bloqueio, esse tipo de procedimento. Então, é muito complicado. Eu sei que é bastante complicado nesse sentido. E um outro aspecto também que eu sei que acontece, e aí eu me resguardo, porque como eu sou volante, eu levo as minhas coisas. Eu levo as minhas coisas para a clínica e acreditem, eu levo tudo que eu preciso. Então pode ser que você que trabalhe fixo em uma clínica, em um hospital, alguma coisa assim,
que não tenha todos os fármacos que de repente você gostaria de ter, e você fica limitado para a sua técnica de anestesia para poder executar o que você julga ser um bom plano de anestesia para o seu paciente. E acontece muito. Eu já recebi muitos convites de ficar dentro de uma clínica, e aí eu falava assim: Rafael, eu dou tudo que você precisa. Será? Será que vão me entregar tudo que eu gostaria que tivesse? Hoje eu tenho essa liberdade. Hoje eu trabalho com os fármacos que eu quero, do jeito que eu quero. Tá? Eu tenho uma equipe por trás que me permite fazer isso. Então, para mim é muito interessante. E quando você está na situação onde você não tem disponibilidade farmacológica, como é que fica isso? A gente complica esse aspecto de você não ter em mãos os fármacos que você gostaria de trabalhar. E aí você pode então limitar os seus recursos e de repente começar a limitar até a segurança do seu paciente. Então isso é complicado. Isso é complicado. Então a gente está falando de dois aspectos aqui, que é o que eu estou levantando a lebre um pouquinho, né? Da clínica vender a técnica e de você estar limitado a possibilidades farmacológicas quando a clínica não dispõe dele. Ok? Eu já tive algumas situações que eu cheguei na clínica e foi exatamente isso. Foi uma castração eletiva e eu me planejei para fazer uma ativa. E a colega bateu o pé comigo de que eu tinha que fazer inalatória, porque ela tinha vendido a inalatória. Por isso que eu coloquei o tema da live do jeito que eu coloquei. Eu sou anestesista. Você contratou os meus serviços, não a minha técnica. É complicado falar assim? Pode ser que você perca o seu parceiro? Pode. Depende do que você quer fazer com a sua conduta, a sua profissão, a confiança no seu trabalho. Tá? Não é bater de frente assim, chocar de frente. É complicado, a gente depende deles. Mas então senta e aí, de repente, uma dica que eu dou. Você pode sentar desta vez. Senta, avalia. Se você concordar em mudar de técnica nessa situação, ok, mude, faça seu procedimento, acorde o paciente e tá tudo bem. Só que você vai sentar na mesa e vai bater um papo com o nosso colega e dizer para ele, fala, olha, da próxima vez não venda a técnica, ensine ele, explique para ele por que não pode mais vender técnica, você vende o serviço de anestesia. E joga a responsabilidade toda em cima das minhas costas. E aí é para isso que eu estou sendo pago. Deixa que eu escolha a técnica. Tá? O julgamento entre uma técnica e outra é sua. Ok? Então essa é uma forma mais delicada de você abordar um clínico e explicar para ele como geralmente eu faço quando isso acontece. Hoje em dia eu tenho um pouco de estrada, eu tenho um pouco de horas de voo na anestesia, eu mantenho um pouco mais o que eu vim proposto a fazer. Tá? Eu tive uma situação recente onde uma colega bateu bem o pé comigo. Eu quase cheguei a falar, escuta, vou embora. Se você não confia no meu trabalho, então me desculpa. Eu estou julgando que esta técnica, este fármaco, esta associação vai muito bem para este paciente. Se é para fazer o que você quer, faça. Né? Então aí a pessoa assume o risco e faz, mas não quer assumir o risco, né? Outras situações, de novo, é aquela situação onde você está na clínica, a clínica propõe para você prestar os seus serviços, não precisa trazer os seus fármacos, não precisa trazer os seus equipamentos, e você chega na clínica, não tem o que você quer, o que você gosta de usar. Ou de repente você até é limitado, esse aqui é caro, esse não, evita esse. Complica, então por isso que eu prefiro levar os meus e fazer do meu jeito. Tá? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas isso vai limitando e vai travando um pouquinho essa confiança, né? Só que uma vez que você consegue transpor isso, que você consegue impor a sua posição, impor a sua técnica, né, dentro de uma coerência, dentro de uma avaliação, como é que é feito isso? Bom, isso é feito desde a hora que você recebe o paciente.
Você escolhe a sua técnica desde a hora que você recebe o paciente, né? Primeira coisa é o motivo. Por que eu vou anestesiar esse paciente? Sempre. Por que eu vou anestesiar ele? É o motivo. Depois eu passo por uma outra fase, que é a fase do mapeamento, onde eu vou conhecer o meu paciente. Tá? Avaliação clínica, avaliação de exames complementares, a anamnese, a conversa. Isso é fundamental. A conversa com o tutor é fundamental. Eu sei que nem sempre isso é possível, o tutor está lá, ele deixou o paciente na clínica, você não tem nem acesso a ele, mas sempre que possível, converse com o tutor, explique para ele. Vocês vão se surpreender o retorno, o feedback deles em relação à compreensão da técnica, o que você está fazendo, tá? Isso ajuda demais. E muitas vezes eu pego muitos tutores da área médica, tá? Não só médicos, mas da área médica, dentistas, o que for, fica até mais fácil de conversar. Eu adoro. Tem gente que não gosta de conversar com médico. Já anestesiei animais de médicos anestesistas. Eles ficam encantados quando a gente conta para eles como vai ser o cuidado, os fármacos que nós usamos, os equipamentos que nós usamos, tá? Eles ficam encantados com isso. Então é o seu trabalho, é a sua divulgação. Lembra, quem te chamou foi o clínico, mas você pode fidelizar o tutor. Já falei aqui, hoje eu tenho em torno de 30% das minhas anestesias, quem chama para fazer essas anestesias são os tutores. Eles pedem para o clínico ou para o cirurgião, escuta, chama aquele anestesista, por exemplo, que usa aquela roupinha laranja, que tem óculos e tem barba, às vezes não lembra o nome, mas lembra umas características, né? E por isso que é legal você se destacar com roupa, com coisas, eu conquisto muito cliente assim. Eu conquisto muito cliente quando eu vou fazer anestesia, por exemplo, de sedação para raio-x, para coleta, né? É ali que a gente conversa bastante. E aí depois, você anestesiou meu cachorro ou meu gato lá quando fez raio-x, quando fez ultrassom, gostei, aí eu tentei te achar, né? Então é ali que você conquista ele com essa conversa. E aí você tem esse trabalho que eu falei junto com um colega cirurgião. Converse com ele, veja o que ele precisa, tá? Existem alguns procedimentos anestésicos que eu já fiz, não são tão comuns, mas por exemplo, eletroneuromiografia. É um estudo de atividade elétrica de nervo periférico. E aí é um exame bem complexo, é demorado, 1h30, 2 horas de procedimento. Ele é bem complexo. Mas eu tenho que me reservar, eu tenho que tomar cuidado com os fármacos que eu uso para esse procedimento. E a primeira vez que eu fui fazer anestesia para esse procedimento, eu fiquei na dúvida. Eu conversei com a minha colega, eu falei, escuta, alguma restrição? O que eu não posso usar que atrapalhe o teu exame? Eu tenho uma ideia, eu acho que é isso. Aí eu disse, e ela falou, não, é isso mesmo, não pode. Não vou deixar isso na nuvem, né? No caso de uma eletroneuromiografia, onde faz um estudo da condução elétrica de nervo periférico, é bom evitar os benzodiazepínicos, porque eles deprimem a condução elétrica de nervo periférico. Então eu vou complicar, eu vou interferir na interpretação do exame, tá? Eu já fui fazer shockwave, que é uma outra técnica, me corrijam se eu estiver errado, fisioterápica, né, de tratamento, geralmente articular, alguma coisa assim, shockwave. Perguntei a primeira vez que eu fui fazer, o que eu não devo usar? Não tem problema, a gente não é detentor de todas as técnicas e tudo mais. De repente pode ligar para alguém já fez, o que é, né? Você pode entrar num grupo ali de discussão e achar esse tipo de resposta, mas eu não vejo problema nenhum em perguntar para o meu colega, nenhum, tá? Já conversei com colegas em algumas técnicas específicas, o que ficava bom para ele. E aí a gente lembra que o objetivo final é o meu paciente, sempre. Mas quem escolhe a técnica sou eu. E eu vou escolher a técnica de anestesia, tá? É um jogo complicado, mas dá para ser feito. E durante na fase inicial, onde você começa a fazer isso,
é capaz que as pessoas realmente fiquem, né, magoadinhas, isso, aquilo, ok, acontece, mas você vai chegar a conquistar o seu status, a sua posição, o seu nicho. Eu aqui em Campinas, eu sei que eu sou considerado um anestesista chato, sou mesmo, tá? Eu quero fazer o melhor para o meu paciente, o melhor, eu me dedico, eu estudo, eu ensino, tá ok? Então eu também quero a contrapartida, eu quero a confiança. Eu quero a confiança, né? A confiança do tutor, a confiança do clínico, a confiança do cirurgião. Isso é importante pra gente, tá ok? Então, foquem nisso. Só que você precisa estar embasado em técnica, em conhecimento. Para você defender uma posição, você precisa saber sobre essa posição. Você precisa saber defender essa posição. Ah, eu acho que é assim porque eu sempre fiz assim. Isso não é defesa. O eu sempre fiz assim não é defesa. Tá? Justifique fisiologicamente, farmacologicamente, e aí monte o seu protocolo e faça direitinho.